Olá, boa tarde, alunos e alunas do 7º ano da Escola São Raimundo. Estamos iniciando mais uma aula, mais uma semana. E para hoje nós iremos fazer a correção da atividade proposta na aula anterior, referente ao conteúdo da adição de números inteiros. Então foram propostas 3 questões, atividade bem rápida, bem simples, para que vocês pudessem verificar os conhecimentos referente ao conteúdo trabalhado. Então vamos à primeira questão. O senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. Então, nós vamos aqui identificar esse prejuízo de R$ 75 já como uma palavra-chave, uma expressão-chave para a nossa atividade. No domingo fez sol e ele teve um lucro de R$ 125. Então, quando nós estamos falando de números inteiros, prejuízo, lucro são palavras-chave para a gente conseguir entender a questão. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo ao senhor João? De quanto? Então, a gente vai representar, a gente tem que lembrar que prejuízo a gente representa com número negativo. No caso, se ele teve um prejuízo de R$ 75, eu vou representar menos 75. Pronto, aqui eu já consegui representar um prejuízo, com o sinal de menos que representa 75 negativo. Já no domingo, ele teve um lucro. Já quando nós falamos de lucro, nós estamos falando de um número positivo. Então, ele teve um lucro de R$ 125. Para a gente saber se o seu João teve lucro ou prejuízo, nós vamos trabalhar aqui com a adição de números inteiros. Como é que nós resolvemos isso? Lembram daquela regrinha que eu apresentei para vocês? Na adição e subtração de números inteiros, nós observamos os sinais. Se os sinais forem iguais, nós somamos e repetimos o sinal. Se os sinais forem diferentes, nós subtraímos e repetimos o sinal do número maior. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Sinais diferentes. Qual é a regra? Sinais diferentes, você subtrai. Então, eu vou subtrair 125 menos 75. Então, vamos lá. 5 menos 5, 0. 2 menos 7, não é possível. Vou pegar aqui emprestado. Vai ficar 0 e trago 1 para cá. 12 menos 7, 5. Já encontramos o resultado. 125 menos 75 é igual a 50. Mas 50 positivo ou negativo? Lembra da regra? Sinais diferentes subtraímos e repetimos o sinal do número maior. Quem é maior? 75 ou 125? 125. Está positivo. Então, ele vai ficar com um lucro de R$ 50. Professor, preciso colocar um mais? Como eu já expliquei para vocês, número sendo positivo, não é obrigatório colocar um mais, certo? Mas já temos aqui a resposta, que foi um lucro de R$ 50. Ok? Respondida então a primeira questão. Dando continuidade à nossa correção de atividades, agora nós iremos para a questão 9, que foi a outra questão que eu encaminhei para vocês, onde eu solicitei que vocês respondessem dos itens A à letra E. Então, vamos à correção. Observando aqui os números, nós percebemos que nós temos operações com números inteiros, e aí vai aquela regrinha. As situações, como vocês podem observar, por exemplo, 7 mais 17. Se a gente observar 7 mais 17, não vai fugir muito do que a gente já sabe, e vocês vão com certeza colocar aqui um 24 sem dificuldade, ok? Mas se a gente pensar lá naquela regrinha, que é o que eu tinha apresentado para vocês, a gente vê que são dois números positivos. E sinais iguais, nós somamos 7 mais 17, 24, e repetimos o sinal, que no caso ambos são positivos, o resultado ficou positivo. Tudo bem até aí? Já na letra B, o que foi que aconteceu? Nós temos aqui dois sinais iguais e são negativos. Então, o que é que a gente faz? Sinais iguais, lembram? Soma 8 mais 2,
10. E repetimos o sinal. Como o sinal está negativo, resultado negativo. Letra C. Menos 9 mais 14. Observem que nessa situação nós temos aqui sinais diferentes. Então, quando a gente tem sinais diferentes, conforme a gente fez lá na questão anterior, nós devemos fazer o quê? Nós devemos subtrair 14 menos 9. 14 menos 9 é igual a 5. E esse 5 vai ficar positivo ou negativo? Observem que o 14 é maior do que 9. 14 está positivo, resultado positivo. Pois a regrinha diz que operação, adição, subtração com números positivos e negativos, ou seja, sinais diferentes, nós devemos subtrair e conservar o sinal do número maior. O número maior é positivo, resultado positivo, ok? Vamos à letra D. Menos 4, menos 4. Sinais iguais. Sinais iguais, a gente já aprendeu que somamos 4 mais 4, 8 e repetimos o sinal. Olha só, ambos estão negativos, resultado negativo. Pensando no nosso cotidiano, como eu sempre oriento nas nossas aulas, você está devendo 4. E aí, ou um prejuízo de 4. E você tem um novo prejuízo de 4, ou deve mais 4, né, para outra pessoa, você, no caso, está devendo 8, está com prejuízo de 8, certo? Vamos ao item E, 19 menos 23. Então, 19 está positivo, 23 está negativo. Sinais diferentes, subtrair. Isso mesmo. 23 menos 19 igual a 4. Esse 4 fica positivo ou negativo? Observem que o 19 é positivo, o 23 é negativo. Quem é o número maior? O 23. 23 está negativo, portanto, resultado negativo. Volta à situação prática. Você tem um lucro de R$19, você tem R$19 no seu bolso. Você faz uma compra de 23, você fica devendo 4. Devendo, débito, prejuízo, negativo. Ok? A próxima questão, né, foi a questão 12 do livro didático, página 951. E aí vocês tinham a seguinte questão lá da Provinha Brasil. Ó, Prova Brasil, né, uma avaliação externa, que trazia a seguinte situação, problema. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em um quadro os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, a gente pode observar, né, a primeira vez, a segunda até a sexta vez. Na primeira vez, o carrinho, né, fez uma ida de 17 metros. Na segunda, ele já voltou 8 metros. Então, ó, as idas positivas, as voltas negativas. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Então, vocês tinham as alternativas. E aí, como ela estava, né, com esse brinquedo, conduzia, né, em uma linha reta, eu achei mais prático a gente fazer uma reta numérica. Dava para fazer com as operações, né, como eu vou demonstrar aqui. E aí, na reta, a gente consegue ter essa noção. Vamos imaginar, ó, que aqui no ponto 0 está a Cíntia. Pronto, a Cíntia está aqui. E aí, ela vai acionar, né, esse carrinho pela primeira vez. Vou deixar a folha assim, ó. Pela primeira vez ela acionou o carrinho, ele andou 17 metros para frente. Ou seja, se a Cíntia está aqui no ponto 0, então o carrinho veio, o carrinho parou bem aqui, ó. Não é isso? Olha só. 17 metros, que foi a primeira vez que ela acionou o controle remoto, está positivo. Então ele foi, né, para frente 17 metros. Já na segunda, percebam que, ó, ele voltou 8 metros. Então, aqui a gente já percebe uma operação. Estava mais 17 e agora ele voltou 8. Mais 17 menos 8, a gente vai ter o quê? A gente vai ter sinais diferentes, portanto, nós vamos subtrair.
Então, 17 menos 8 é 9. E aí o 17 é maior, está positivo, resultado positivo. Ou seja, estando no 17, vai voltar 8. Então, vai para onde? No 9. Cíntia está aqui. Andou 17 casas, 17 metros para frente e voltou 8, parando no 9. Então, agora vamos pensar que está aqui no 9. E na terceira vez que ela acionou o controle foi para frente, ó, mais, né, foi uma ida de 13 metros. Então, 9 mais 13. 9 mais 13 vai ser igual a quanto? 22. Então, sai do 9 mais 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, né, ele pulou 12, parando aqui no 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Foram 13 a mais. Ó. Como foram 13 a mais, parou no 22. Na quarta vez que ela acionou o controle remoto, ele andou mais 4 metros, ou seja, 22 mais 4. Até aqui sem nenhum problema também. 22 mais 4, 26. Então, 22, 1, 2, 3, 4, não é isso? É porque aqui está repetido. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Corrigido. 1, 2, 3, 4, aqui no 26, ó. Conforme vocês podem fazer só pela operação ou podem fazer a reta, né, como uma melhor opção de visualizar. Então, está no 26. Na quinta vez que foi acionado o controle, o carrinho voltou 22 metros. Então, estava no 26 e voltou 22. 26 menos 22, 4. Então, olha só, vai voltar tudo isso e vai parar aqui no 4. E a última vez, né, no caso, após acionar o controle pela sexta vez, avançou 7 metros. Está positivo, então vai para frente. Então, 4 mais 7 é igual a 11. 4 mais 7 vai parar aqui. Ou seja, após acionar o controle pela sexta vez, o carrinho vai estar aqui, ó, no ponto 11. Justamente a distância entre ela, né, e o carrinho, que equivale a 11 metros. Alternativa B. Professor, mas a atividade tinha várias questões. Isso que eu queria reforçar nesse momento com vocês. A atividade era bem ampla, como vocês podem observar. E aí eu selecionei algumas questões, né, que geralmente caem mais nas avaliações externas ou que são questões básicas para vocês compreenderem o conteúdo. Qual é a minha sugestão? Sempre que eu encaminhar atividades assim, né, alguns itens, algumas questões de todo esse banco de itens, de atividades, quando vocês tiverem um tempinho no contraturno, ou mesmo durante a aula, terminou a atividade mais cedo, a próxima aula vai demorar um pouquinho, tenta resolver as outras questões que estão sendo propostas no livro. Né? Porque como a gente precisa fazer esse encaminhamento, alguns alunos, né, demoram mais, a gente precisa fazer essas correções, dessas devolutivas, então não tem como eu passar, por exemplo, uma atividade dessa de 17 questões. Mas aí vocês podem estar tentando resolver essas questões, compreender, né, o que está sendo colocado aqui. Precisa fazer todas? Não. Mas você tenta mais uma questão, 2, o máximo que você puder, tá? E aí isso só vai agregando mais conhecimento para vocês, tá bom? Mas essa era a atividade corrigida. Agora eu aguardo, né, essa atividade, o registro fotográfico dessa atividade corrigida lá no meu PV de WhatsApp para validar a nossa frequência de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Desejo bons estudos aí para nossa avaliação, que será na próxima aula. E até esse momento, né? Até a próxima aula. Grande abraço a todos.